Olá, meu nome é Daniel e esse é mais um episódio de Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. O grupo de jogadores fez barreiras nas portas e nas janelas dessa casa e estão há semanas se escondendo lá dentro de uma horda de zumbis gigante que tem lá fora. Mas em algum momento eles terão que sair. E na hora que eles saírem, o que vai acontecer? Você vai rodar isso, mestre, como um encontro rápido? Você vai fazer uma tarefa dramática? Ou você vai abrir o grid e vai querer um combate turno a turno? Né? Sabemos que em Savage Worlds essas três resoluções são igualmente legais e igualmente divertidas para essa situação. Mas talvez você queira realmente abrir o grid e fazer um combate turno a turno. Agora a pergunta para você é: quantos zumbis tem lá fora, né? Tem muitos e muitos zumbis. Todos esses zumbis são extras, claramente, mas mesmo assim o seu combate pode ficar um pouco devagar, porque temos muitos e muitos inimigos que vão tentar atacar os jogadores. Então no episódio de hoje, vamos falar sobre possíveis estratégias que podem ajudar você, narrador, a rolar esse combate com muitos extras, né? Falar um pouquinho sobre como as regras do Savage Worlds podem te ajudar e aí pensar sobre táticas, né? E alternativas que a gente pode usar para fazer essa situação ficar mais divertida para você, narrador, né? E não frustrante porque tem que lidar com tantos extras. Bom, qual é o problema de ter uma horda de zumbis atacando os jogadores, né? Eu acho que a primeira coisa que vem à minha mente é o número de rolagens de características que terão de ser feitas. Cada zumbi extra vai ter que fazer pelo menos um ataque ou um teste, né? Ou um suporte por turno. E cada zumbi pode também potencialmente ter que fazer um teste de espírito para sair do abalado. Então essa é a primeira coisa que vem à mente como um desafio, né? Se a gente pensar na iniciativa, não é um problema, porque já escrito nas regras básicas de Savage Worlds, sabemos que um grupo de extras parecidos, né, ou talvez que estejam juntos, usa somente uma carta de ação. Nesse caso específico de um ataque de horda de zumbis ou muitos ninjas ou alguma coisa assim, não temos muito facilmente como diferenciar entre os NPCs que estamos usando. Aí a gente vai ter que usar outras coisas. Por exemplo, podemos usar o local que esses NPCs estão no mapa. Talvez os NPCs que estão mais perto, eles recebem todos uma mesma carta de ação, né? Se for um outro tipo de jogo, aí, né, até facilita você, narrador, se você colocar, tipo, 3 tipos de tokens diferentes para os zumbis, né? E aí cada tipo de token tem uma cartinha diferente, né? Se a gente pensar em jogos antigos aí, de Super Nintendo, no Nintendinho, do Mega Drive, a gente pode colocar aí uma corzinha diferente no token, né? Ou na miniatura. E dizer aí que cada corzinha diferente forma um grupo e cada um desses grupos tem uma carta de ação. Muito importante pensar sobre isso na carta de ação, porque ela leva a um outro potencial problema que é sacar o Coringa. Então imagina, você narrador está narrando esse combate com uma horda de zumbis e você quer sacar uma carta de ação para cada zumbi individual para criar talvez realismo, para criar dinamismo, né? E se você estiver jogando online, talvez isso não é um problema, né? Porque você inicia o combate, você seleciona ali todos aqueles zumbis, eles são NPCs individuais. Na hora que você clica ali o botão para sacar as cartas, o computador vai sacar a carta para todos os NPCs e não vai estar você ali tentando, né, associar a carta com miniatura, porque se você está jogando, né, na vida real ali, né, na mesa, você tem que achar um sisteminha para associar a carta que você
tá puxando com a miniatura na mesa. E se tiver um monte de miniatura, rapidamente você ou vai se confundir, ou o combate vai perder todo aquele dinamismo, porque demora minutos, né, para você, narrador, ali ficar associando carta e miniatura, né? Então, temos dois motivos para criar esses grupos, né? Um é facilitar a sua vida, a vida do narrador, e a outra é para diminuir essa chance que os NPCs vão ter o Coringa toda hora. Porque aí fica chato, né? Novamente, eu sigo essa ideia que o mestre de jogo, o narrador, tem que ser fã dos jogadores, né? E a gente quer que os jogadores sacam o Coringa para eles ficarem felizes, né? E falar, agora eu vou, né? Agora vai ser um turno fodástico. É chato aí, de uma certa forma, se todos os extras puxarem uma carta de ação e subir muito aí a chance do narrador ser a pessoa que está puxando os coringas todo momento, né? Então, ok. Na hora de puxar a carta de iniciativa, vamos formar grupos. E na hora dos NPCs agir, o que a gente pode fazer para fazer a nossa experiência quanto narrador ali, mestre do jogo, ficar mais fácil, né? Antes da gente modificar qualquer regra, né, vamos seguir as regras do Savage Worlds, vamos pensar só como a gente vai fazer, né? Você pode fazer com que o grupo que você definiu aí, talvez por tipo de NPC ou por proximidade nesses NPCs, né, eles vão todos tomar a mesma ação. Né? Esses zumbis vão todos tentar morder o personagem mais próximo, os ninjas vão todos tentar jogar shuriken, aquele grupo vai todo fazer a mesma coisa. Já te facilita muito. Aí o que você faz? Como aquele grupo, né, vai ter o mesmo dado de atributo, né? Então se ajude aí, né, e faça com que esses NPCs todos tenham o mesmo dado de atributo. Você pega um número de dados iguais ao número de NPCs que estão ali e joguem todos de uma vez. Jogue todos de uma vez, selecione ali só os que teve sucesso e depois que você teve esse sucesso, você diz aí quais são os alvos que você vai atingir com esse sucesso. Então use o grupo como se fosse um ataque com frenesi. Então, a regra de frenesi, ela diz o seguinte: você vai jogar um dado de perícia a mais, né? Perícia lutar. Então, o jogador que tem frenesi, ele vai jogar um dado de lutar, o dado selvagem e mais um dado de lutar. E daí, do resultado desses 3 dados, né? 2 dados de lutar e um dado selvagem, vamos selecionar os dados que tiveram sucesso e vão aplicar esses dados, né, aos alvos, né? Quando você usa a perícia frenesi, você pode até atacar um alvo. Se esse alvo for incapacitado, você pode se deslocar, né, usar o seu deslocamento e atacar um outro alvo. Isso é possível fazer durante frenesi. Então, você, narrador, você pode pensar o seguinte: você tem um grupo de 5 zumbis, jogue os seus 5 dados de lutar, se eles forem tentar morder aí os jogadores, né? 2 só foram dados autossuficientes aí para acertar algum jogador. Use esses 2 dados e vai e acerta esse jogador e aquele jogador ali, né? Você faz muito mais rápido que cada um desses zumbis se deslocar e aí tentar, e aí falhar. Aí o outro se desloca, ele tenta, ele falha, o outro passa e tananã, né? Um por vez, né? Você pode estar dando um pouquinho de vantagem para os zumbis, para os extras, quando você tratar eles dessa forma? Você pode sim. Mas tem várias coisas que você, narrador, não está fazendo. Se você simplificar o combate dessa forma para aquele grupo, né? Você não está usando um combate tático e fazendo certos extras darem suporte para outros extras no ataque.
você não está usando ataques múltiplos, você não está separando esses extras em locais diferentes para os jogadores não puderem usar ataques de área, não puderem usar varredura. Tem várias coisas que você, narrador, não está fazendo se você simplificar o combate dessa forma. Então, só para te dar uma dica aí, aumenta o dinamismo do grupo, e se os seus jogadores reclamarem, né, se forem um tipo de grupo que você está jogando que está reclamando, achando que está tendo uma vantagem muito grande, porque você está escolhendo aí o dado maior para atacar eles, né? Então você fala assim, tá bom, então, no turno que vem eu não vou fazer assim, tá? Eu vou fazer cada um dos NPCs. E aí você vai dar suporte, dá teste, coloca algum desses NPCs em terreno elevado para quebrar a cobertura. E aí você mostra para eles assim, ok, é assim que vocês querem que eu jogue, ou eu posso voltar a fazer o combate aqui mais dinâmico, mais rápido, né? Eu não sei a resposta, mas você vai fazer esse combate ficar muito mais complicado para os seus jogadores. Eles podem mudar de ideia, né? Então tudo bem. Então essa dica de jogar todos os dados de ataque ao mesmo tempo resolve o ataque. Mas e agora? E se for uma rolagem resistida? E se o grupo de NPCs ter que resistir a um teste, ter que resistir a um efeito mágico, né? Como você vai fazer isso? Você vai rolar um para cada um? Aí eu acho que na hora da resistência vale a pena, para a dinâmica do seu combate, usar a regra de rolagem de grupo, né? Savage Worlds tem uma regra de rolagem de grupo que ela é bastante simples. Ela fala que ao invés de rolar os atributos para um grupo de extras, né? Trate aquele grupo de extras como uma carta selvagem e adicione o dado selvagem para aquela rolagem. E é isso, né? É isso. Qual que é o possível problema de fazer dessa forma, né? É que pode ser que fique mais difícil dos jogadores conseguirem efetivamente atingirem os grupos de NPCs com magias que podem ser resistidas ou com testes. Por quê? Porque rolar 2 dados e escolher o resultado maior, né, dá uma vantagem bastante grande para os extras que estão em grupo. Mas ao mesmo tempo diminui bastante, né, o trabalho que você teria tentando que associar cada token, cada miniatura com uma resistência ali a uma magia, a um teste, né? Eu sinceramente acho que vale a pena. O dinamismo que vai te dar para fazer só um teste como uma carta selvagem comparado com testar cada um desses extras, eu acho que vale a pena. O que você pode fazer para compensar talvez colocar um pouco de penalidade para esse grupo, né? Esse grupo pode estar fazendo essa resistência a -1, por exemplo, né? Para quê? Para refletir como poderosa a magia, como poderoso o teste do oponente é, né? E balancear um pouquinho aí esse efeito de grupo, né? Você pode pensar dessa forma, né? A vantagem é que se o grupo falha nesse teste de resistência, todo mundo naquele grupo é afetado, né? Então pode ser que às vezes os grupos de NPC vão resistir mais do que o esperado, né, dado que eles são extras, mas a recompensa para os jogadores de ter todos aqueles indivíduos no grupo afetado pelo teste deles, ou pela magia deles, ou pela vantagem que eles tiveram, que seja, é maior, né? É uma recompensa bem legal que eles podem ter. Bom, então até agora falamos de 3 coisas, né? Agrupe os extras similares em grupos. Esses grupos têm somente uma carta de ação. Na hora de fazer o ataque deles, role os dados todos assim, selecione os dados maiores e aplica aos alvos que estiverem em distância que faça sentido, né? E na hora de fazer uma resistência, qualquer rolagem resistida, use a regra de rolagem de grupo. Isso já resolve bastante. Isso não está adicionando
nenhuma regrinha aí da casa. Talvez, né, rolar todos os dados de ataque e decidir depois. É um pouquinho de uma regra da casa, mas nem tanto assim, né? E isso tá tudo no livro normal. Agora vamos conversar sobre coisas que a gente pode modificar um pouquinho para talvez fazer essa experiência melhor. Uma fonte de inspiração interessante que a gente pode ter, pensando em como fazer esses combates com um monte de NPCs, é as regras para o enxame, tá? Então, se você ir ali para o bestiário do Savage Worlds edição de aventura, você vai achar o enxame. O enxame o que é? É um grupo de criaturas pequenas aí, de ratos, abelhas, vespas, né? Um grupão assim que envolve o personagem do jogador e os jogadores estão tentando se defender ou usar aí qualquer coisa que eles possam ter, né? Para tentar bater nesse enxame de abelha, né? E como é que funciona o enxame, né? O enxame é diferente de um extra porque ele não é um token que ocupa um espaço normal, aí só um quadradinho no seu grid, né? Ele ocupa um modelo de explosão, que pode ser grande, pode ser médio, pode ser pequeno. Ele ocupa uma área, correto? Então, como ele ocupa uma área, né? Quando o personagem entra dentro dessa área, ele vai ser atacado, né? E aqui as regras do enxame diz que eles levam o dano diretamente, né? No final do turno que eles estão naquele enxame. O enxame também tem duas outras características que são interessantes. Uma é que ele pode se dividir, né? A ideia aqui é que talvez, né, um modelo de explosão médio, se tomar um ferimento, ele se transforma em dois modelos de explosão pequenos. E aí, quando for um modelo de explosão pequeno, como toma um outro ferimento, ele fica incapacitado, né? Mesma coisa, se for um grande, se torna dois médios e um médio se torna dois pequenos, né? Essa característica é interessante, talvez a gente pode pensar nela como uma forma de usar para um grupo grande de NPCs. A outra característica aqui que é interessante é do enxame em si, né? Que tem mais 2 para se recuperar de abalado e também tem mais 2 para aparar. Isso é porque os enxame têm muitas criaturas pequenas, né? E é mais difícil de acertá-lo. E aí esse enxame, então, ele é mais difícil de fazer com que ele perca talvez um turno, né? Quais dessas regras aqui talvez a gente pode aplicar para usar grandes grupos de NPC? Acho que a primeira aqui que pode ser interessante é representar o grupo de extras como um modelo de explosão. Por quê? Se a gente pensa nesses filmes de ninjas, né, ou de zumbis, para representar que tem muitos inimigos na tela da TV, o herói, né, a heroína, ela fica cercada por inimigos, né? E aí, como sempre, né, um filme de ação, cada um vai dar um soco por vez para o herói, para a heroína poder tirar com a mão, né, defender, se for um filme assim de artes marciais e kung fu e tal. E esse tipo de lógica no combate com vários inimigos, ele aparece em todo tipo de filme de ação. Aí que eu tenho na minha memória agora, que eu tô lembrando, é Matrix, tem uma cena muito legal, né, do Neo atacando vários inimigos ali e o Neo no meio e cada um vindo e ele dando porrada e tudo mais, né? Tem cena de um outro filme chamado Equilibrium, que é um filme de ficção científica que eu gosto bastante, que tem o Gunfu, né, que é tipo um Kung Fu com arma de fogo, e uma em cada uma das mãos. E acontece isso também, tem vários inimigos ali, está cercando o herói ali, né, o personagem principal, e ele usa essa arte desse Gunfu para atacar vários inimigos. Se você já presenciou ou já fez aula de Kung Fu, os próprios katis, né? Eles são ali formações que representam, né, o artista marcial
se defendendo e atacando vários inimigos. E todas essas fórmulas têm uma coisa em comum. Esses inimigos ficam ao redor do personagem principal todo o tempo. Então, um jeito que a gente pode representar isso de uma forma simples no nosso jogo é fazer essa horda zumbi, em vez de um token separado, vários tokens separados, um modelo de explosão e utilizar aqui parte das regras de enxame. Quais regras eu utilizaria? Eu acho que utilizar a regra de se dividir parece interessante, né? Porque que isso representa o seguinte: representa que causando ferimento todos esses zumbis, a gente diminui o número de zumbi, né? Não estamos causando um ferimento diretamente a um token de zumbi. Então aqui estamos modificando um pouquinho a regra, né? Estamos criando uma abstração a mais, tá? Mas eu não usaria essa regra aqui que está escrito, né? De mordida e ferroada que causa dano diretamente. Eu não faria isso. Eu acho que seria interessante manter uma conta de quantos zumbis, quantos ninjas tem ali e deixar eles fazer os ataques deles, né? Porque se você usar aquela dica que eu falei antes, né, de rolar todos os dados de perícia de uma vez e atribuir os resultados mais altos como sucessos contra os jogadores, você não vai gastar tanto tempo fazendo esses ataques individuais. E eu acho que vai causar aí uma impressão melhor nos seus jogadores, vai emular melhor o combate do que se fosse um monte de abelha picando, né? E aí, quando a gente chega nessa habilidade de mais 2 para recuperar do abalado, eu acho que faz sentido, né? Porque se você estiver tratando um token como um grupo, né, de NPCs, faz mais sentido eles tiverem uma capacidade maior para se recuperar do abalado, né? Uma coisa que eu comecei a pensar aqui enquanto falando sobre essas dicas é que talvez essa regra de se dividir ela não seja tão boa assim para representar inimigos individuais, sabe? Um grupo de zumbi, um grupo de ninjas. Talvez ao invés disso, o que você pode fazer é reduzir o número de dados de ataque, né? Então vamos falar assim: temos 5 ninjas nesse modelo de explosão grande, né? Se esse modelo de explosão tiver em contato com o jogador, ele pode tomar um máximo aí de 5 ataques. Cada ferimento que esse modelo de explosão leva diminui o ataque dos ninjas. Então tinha 5, agora tem 4, depois vai ter 3, depois vai ter 2, né? Depois vai ter um só, e aí só tem um ninja, né? Talvez seja melhor do que dividir de um modelo grande para um modelo pequeno, para um modelo médio, né? Outra coisa também é que quando a gente usa esse tipo de regra, né, do jogar a rolagem de atributo ou perícia como um grupo, ou usar essa ideia aqui de enxame, né, para representar ninjas, zumbis, que seja, capangas, a gente tem que pensar qual é o número mínimo de inimigos dentro de cada grupo, né? Eu acho que uma base de pensamento interessante é que uma rolagem de grupo, seguindo as regras do Savage Worlds, né? É uma rolagem como se fosse um carta selvagem, então adiciona um D6. Então um grupo não pode ter só 2 personagens. Porque se você tiver só 2 extras num grupo, você está rolando basicamente o mesmo número de dados, tá te dando o mesmo trabalho, né? Você, narrador, tá tendo o mesmo trabalho de rolar uma rolagem de dado de característica e um dado selvagem, 2 dados. 2 rolagens de característica separada, 2 dados. Dá na mesma, certo?
Então eu acho que 3 ou mais aí seria uma regrinha, né, pra gente pode pensar, que aí começa a te ajudar a fazer uma rolagem de grupo. Tá certo? Então aí falamos sobre duas formas diferentes, mas eu acho que igualmente dinâmicas aí de rolar um combate com vários NPCs. Aí para hoje eu gostaria de também falar algumas dicas, né, que eu acho que funcionam independente da forma que você está lidando com isso, né? A primeira é não se importe com consumíveis, tipo munição e pontos de poder, tá? Por quê? Porque esses extras eles vão acabar sendo incapacitados antes de o número de pontos de poder ou tanto de munição que eles tiverem faça alguma diferença. Mas claro, isso não é verdade se você estiver jogando um cenário onde recursos são escassos e talvez aí o NPC tenha uma, duas balas naquela espingarda. Aí não, aí você tem que contar realmente os tiros porque faz uma diferença muito grande, né? Outra coisa legal para se pensar é não gaste Bene para manter os seus extras vivos, sabe? Não gaste Bene para resistir a um teste, para resistir a uma magia que vai atrapalhar eles. Não gaste Bene para absorver ferimento, né? Especialmente absorver ferimento, né? Deixe isso exclusivo para personagens importantes, personagens que vão assim, realmente mexer na história. Eles podem absorver ferimentos, porque na hora que o herói tentou atirar nele, ele estava correndo e o herói acabou acertando uma prateleira ao invés dele. Por quê? Porque aquele é um personagem importante. Isso acontece com os personagens importantes nos filmes e nas séries. Mas os outros, tirou o resultado bastante, deixa ele tomar o ferimento e pronto, né? Não fica aí, né, tendo muito carinho pelos seus extras, não. Mas, no entanto, aí, gaste sim Bene para ser mais eficiente em acertar os jogadores, né? Seja no acerto ou seja no dano. Gaste sim. Gaste os bens de mestre para causar mais ferimento. Porque isso também faz o combate ser mais rápido. É verdade, tá? Porque se tiver o caso dos extras forem mais fortes aí do que o seu grupo de jogadores, se você mostrar isso logo de cara e os personagens começarem a tomar ferimento, eles podem ter que fugir, tá? E isso pode sim ser uma conclusão do combate, tá certo? Então, outra coisa também é que mostra, né, cria tensão no seu jogo, especialmente se os jogadores estão vendo, nossa, o narrador está usando esses benes para fazer esses extras serem mais eficientes. Faça isso sim, faça isso sim. A não ser que você queira que esse combate seja uma coisa mais simples, né? Não seja assim tão complicado. Mas tem um outro lado, né, desse comentário, que é que em Savage Wars não vale muito a pena rolar um combate só para rolar um combate. Não vale muito a pena ter um combate aleatório aí só para preencher o tempo, né? Vale mais a pena você ter esses combates aleatórios como encontros rápidos. E se for alguma coisa importante, uma tarefa dramática, faça o combate no grid como quando for importante para a aventura. Aí você põe o combate no grid. Então, se o combate está no grid, ele é importante para a aventura. Esse combate está contribuindo para a história. Então, se ele está contribuindo para a história, gasta esse bene para tentar acertar os jogadores e causar ferimento. Porque se não era essa, né? Se não é esse o objetivo dos inimigos no combate, então não era para ser um combate. Então, talvez era melhor uma tarefa dramática. Tá entendendo? Essa é a minha opinião. E eu acho que é isso que eu tenho para hoje, né? Umas dicas aí para te ajudar, talvez a pensar, se inspirar em outras formas de resolver esse problema. Não precisa ser, claro, do jeito que eu tô falando. Eu só sou uma pessoa aqui dando minhas opiniões, mas eu acho que essas dicas podem ser interessantes para o seu jogo, né? Novamente,
Muito obrigado pela sua paciência, ficar aqui até o fim do episódio. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, se você tiver comentários. Claro, se você discordar de mim, ótimo, né? É legal começar uma discussão. Deixe seus comentários aí, se você estiver escutando no YouTube, se você estiver escutando no Spotify. Eu agradeço muito, né? E até a próxima.